Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, e estou aqui na companhia do professor Joseone e da professora Seisão para a gravação de mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, lição que será estudada em nossas salas de aula no Dia Nacional de Missões, segundo domingo de setembro, dia 10 de setembro. Professor Joseone, professora Seisão, a paz do Senhor para vocês. Paz do Amém? Senhor, a paz do Senhor, professor, professor Fábio, Joseone, e os nossos alunos que nos assistem, nossos professores que nos assistem. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, né, de estarmos gravando mais uma lição, compartilhando aí com os nossos irmãos, aquilo que Deus tem reservado para nós nesse tempo. Amém, professor Joseone, paz do Senhor. Pai Senhor, pastor Fábio, Pai Senhor, professora Seisão, aos alunos, aos professores, graças a Deus. Mais uma aula maravilhosa sobre como a nossa convicção cristã ela vai desenhar um papel fundamental da nossa caminhada da fé. Então, é uma lição muito maravilhosa. Espero atingir um público aí bastante significativo e que aprendamos junto hoje a nossa lição. Amém. E hoje nós vamos gravar, a equipe 3 aqui de Mossoró está gravando a última lição deste trimestre e desde já queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs, professores e professoras que têm nos acompanhado ao longo deste trimestre no programa EBD em Síntese Podcast. Queremos aqui mandar uma saudação de paz para o pastor Reinaldo, diretor do DENEC, pastor Martim Alves, presidente da nossa igreja, e toda a equipe do DENEC, todos os professores e superintendentes de escola dominical da nossa igreja no estado do Rio Grande do Norte. Muito bem, meus irmãos, a lição de hoje, a lição de número 11, tem como título Cultivando a Convicção Cristã. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E a verdade prática diz assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Temos estudado ao longo deste trimestre várias lições de caráter apologético. Todo este trimestre ele tem esse caráter apologético, tema geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A nossa lição de hoje, ela se encontra em o texto bíblico base em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Professora Seisão, os nossos objetivos de hoje com esta lição estão muito bem definidos, não é isso? É verdade, pastor Fábio. Nossa lição, ela traz como objetivo estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Quando nós estivermos trabalhando este tema com os nossos alunos, nós deveremos enfocar isso, né, que eles precisam ter essa convicção espiritual a partir da confiança em Deus, conhecê-lo. Também compreender a necessidade de ter uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus, né? E reconhecer que o amor sacrificial e abnegado, o trabalho abnegado, são essenciais para o crescimento, né, do reino de Deus. Então, é um conjunto e esses são os nossos objetivos ao trabalhar essa lição com os nossos alunos neste domingo. É isso, meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição de hoje chama-se convicção. Convicção, certeza, saber o que está fazendo, andar na luz e não andar em trevas. Professor Joseone, nós sabemos que vivemos em um período, uma época que se chama de pós-modernismo, em que o relativismo impera na nossa sociedade, na nossa cultura, as noções de
verdade, de não verdade, fala-se hoje em pós-verdade, em fake news, e fala-se em narrativa, que é diferente de fato, versão diferente de fato, e muita gente diz que ela pode ser ou achar o que quiser. Tem a questão do negacionismo, o próprio relativismo, ele é negacionista. Por que que é negacionista? Porque ele nega a realidade objetiva das coisas. Então, como introdução à nossa lição, o que é que você pode apontar aqui para os nossos irmãos que nos assistem nesse momento sobre a importância de estudarmos esse tema de convicção, né? Cultivando a convicção cristã em tempos pós-modernos. Amém, pastor Fábio. É interessante que o mundo hoje ele está dominado pelas incertezas, né? Como você falou, esse pós-modernismo. Quando o texto se refere à carta aos Tessalonicenses, também os irmãos daquela época estavam sofrendo um duro ataque sobre a perseguição. Então, quando Paulo chega lá em Tessalônica, ele mostra a convicção cristã, ela se desempenhava num papel fundamental na caminhada na fé, com a certeza de mostrar aquela confiança em Deus, depositar sua confiança em Deus, e ainda deixou mais claro, ele disse assim, ó, que fortalece nossa fé, capacita a viver, a testemunhar com os padrões de acordo com os princípios bíblicos. Então, infelizmente, hoje estamos sofrendo uma perseguição também diante de tudo é relativizado. Por exemplo, não querem saber mais o que é certo e o que é errado. Tudo depende de alguma coisa. Tudo um exemplo. Eu tenho uma convicção dos princípios cristãos. Aí chega outra pessoa e diz, não, isso não é assim, isso é fundamentalista. Então, assim, estamos sofrendo um duro ataque, mas que mostra que a nossa convicção é baseada nos princípios cristãos judaicos e que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele reprovou toda e qualquer situação que reprove os princípios bíblicos. É verdade, professor Joselone, queridos irmãos que nos acompanham neste momento, vivemos numa sociedade que é inundada por dúvidas, incertezas e prega-se muito a ruptura, né? Uma sociedade hegemonicamente progressista que prega muito a ruptura dos valores tradicionais, da ruptura com dogmas, rupturas com tudo quanto é convicções e conhecimentos acumulados pela sociedade até aqui, gerando pessoas muito ansiosas, gerando pessoas muito preocupadas e problemáticas em várias áreas devido a tantas incertezas. E nós, como crentes em Jesus Cristo, que temos a palavra de Deus como a nossa única regra infalível de fé e prática, devemos firmar a nossa fé cada vez mais na palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 12, 2 Timóteo, já no final da carreira do apóstolo Paulo, ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, eu sei em quem tenho crido, nós sabemos em quem cremos, que é em Jesus, e estou bem certo. Então, temos sim convicção, temos certeza da nossa fé. É verdade que não é toda convicção que é boa, não é toda convicção que é verdadeira. Tem pessoas que têm convicção numa heresia, têm convicção numa mentira, têm convicção numa ilusão negacionista. Mas as nossas convicções têm que ser baseadas em Cristo, que é a verdade. Então, Paulo diz, como eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então ele fala de modelo de sã doutrina, fala de convicção o homem pós-moderno, uma mulher pós-moderna,
as pessoas pós-modernas, elas não gostam muito dessa história de certeza, essa história de sã doutrina, essa história de ortodoxia, e trabalha sempre com a dúvida: será, será, será? Então, são verdadeiros semeadores de dúvida. Professora Conceição, o nosso comentarista aqui, ele aborda essa questão da convicção do crente com base em aspectos espirituais, morais e sociais. Então, em relação à questão da convicção espiritual, ele disse que a importância, né, do poder do Espírito Santo. Exatamente. Partindo aqui das palavras, né, de Paulo, que diz assim: o evangelho não foi pregado como mero discurso racional, né? Quando eu estive com vocês, ele não foi pregado como mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Isso nos remete a uma experiência vivida pelo apóstolo e nos traz essa reflexão que, além de nós estudarmos e sabermos, né, intelectualmente quem é Deus, quem é Jesus, nós precisamos experimentar esse poder através da presença de Deus nas nossas vidas. Quando tem sido me dada oportunidade de falar a jovens e adolescentes, sempre reforço com eles a necessidade deles experimentarem em suas vidas quem realmente é Deus e quem realmente é Jesus. Porque, por muitas vezes, só o saber e o conhecimento dentro de determinado ambiente pode não ser suficiente. E nós vamos ter essa necessidade de evangelizar com uma convicção de saber realmente, vivida, experimentada, de quem foi, de quem é o Senhor, de quem é Deus em nossas vidas, do poder do Evangelho, daquilo que ele fez nas nossas vidas. Então, é importante nós estudarmos, é importante nós termos o conhecimento, lermos bons livros, mas saber quem é Deus e quem é Jesus, poder falar daquilo que ele fez nas nossas vidas, torna essa sabedoria, esse conhecimento mais experiencial, verdadeiro, né? E nos dá mais autoridade, mais credibilidade ao testemunhar para as pessoas, e foi isso que o apóstolo Paulo viveu, e é isso que esse tópico traz para nós, essa chamada a termos essa convicção, não baseada em palavras apenas, mas no poder do Evangelho, poder do Espírito Santo, que age nas nossas vidas, né, trazendo essas palavras do Evangelho de verdade, fazendo com que a gente experimente aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que a gente não fique só no campo do conhecer, mas também do viver, que o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida de forma prática, na forma como a gente vive, colocando ali em crédito aquilo que a gente fala. Né? Então, a correspondência da prática, né, da teoria e da prática. Eu creio que o evangelho transforma a vida, mas eu também posso dizer que eu vivi essa transformação na minha vida. Então, essa é a convicção que nós somos chamados a desenvolver na nossa caminhada cristã. É isso, meus irmãos, o Evangelho não é mera teoria não experienciada, não é mera abstração. O Evangelho não é mais uma ideologia que está sendo apresentada aí no mercado das ideias. O Evangelho de Deus é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, e naquele mundo grego, na Macedônia, na Acaia, nas regiões de Tessalônica, Corinto, Paulo chegou lá não falando de filosofias humanas, ele muito bem poderia ter enfatizado bastante esses aspectos, mas ele disse que o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Os coríntios, né, eles eram pessoas gregas, davam muita atenção à filosofia, as palavras de sabedoria humana,
E Paulo disse logo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, e também os versículos 4 e 5, ele disse, olha, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria. O evangelho, para pregar o evangelho, não precisa estar aprendendo sofismas humanos, para poder lógicas humanas para poder convencer as pessoas, até mesmo que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, Paulo chegou lá em Corinto, não foi despejando lá uma verborragia de palavras bonitas, mas ele disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Professor Joseone, aqui eu me lembro até mesmo de uma época que eu era novo convertido e tinha ingressado no primeiro semestre da faculdade, e lá o professor questionava muito o criacionismo bíblico e pregava muito a teoria da evolução, e eu não tinha, era novo convertido, não tinha leitura nenhuma no tema, nem na área, e a minha convicção de fé em Cristo, a minha experiência pessoal com Deus, a experiência de salvação, foi muito importante para eu atravessar aquele período de muito bombardeio da minha fé cristã. E eu me apeguei com Cristo e disse no meu coração, se Jesus era criacionista, se Jesus cria no Gênesis, se Jesus citou Gênesis 1 e 2 e 3, então eu também creio. E ele ressuscitou, e os cientistas naturalistas que morreram, nenhum ressuscitou. Professor Joseone, então, toda essa convicção gera também confiança em Deus, como diz aqui o tópico 1.2 da nossa lição, não é? Isso. Eu acho interessante essa parte de confiança em Deus. O primeiro ponto, que é a convicção espiritual, é a confiança em Deus. A gente vê aqui em Atos 16 que o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia. O Espírito Santo, epa, para a Ásia não, você vai para a Europa, que lá eu tenho uma obra para você. Peraí, não é assim não. Isso mostra a nossa confiança, porque quando chegou lá, ele se encontra com uma mulher, uma pitonisa, que dava lucro a seus senhores, e logo de imediato ele tirou o lucro daquelas pessoas. E o que aconteceu? Foi preso. Então, a nossa confiança em Deus basta em quê? Por exemplo, recebe um chamado, eu disse, não, rapaz, não, vá para outro canto. E quando chega lá, é preso. Ele poderia questionar, mas Senhor, você mandou vir para cá e agora eu estou aqui preso? Como é que pode? Eu ouvi sua voz. Então, essa nossa confiança, ela, ela, ela se baseia em quê? Em uma convicção de poder, de ser definida da nossa crença, da nossa confiança, de que seguimos Cristo, os seus princípios, ensinamentos, verdades, fundamentos da fé cristã. Então, a convicção, ela é baseada na revelação de Deus por meio de quê? Da Bíblia. Como o senhor falou, a ciência tem teoria. Teoria, quando tem teoria, está só na ideia, mas Cristo não. Cristo veio e mostrou como é que o mundo foi formado. Cristo deixou bem claro, ó, pelas coisas que você vê, quer deixar bem claro quem eu sou, e que tudo foi criado. Então, assim, essas narrativas, ela se baseia na naturalidade, mas nós que temos essa confiança em Deus, é tanto que quando ele chegou, começou a sofrer, ele cita Apocalipse capítulo 2 versículo 10, João, diz, não temas coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar na prisão algum de vocês. Então, assim, isso já era notório que isso seria acontecer. Então, nossa confiança em Deus, ela se baseia numa convicção cristã que pode ser definida como firme crença e confiança. Então, devemos confiar naquilo que Deus tem nos chamado. Então, assim, essa convicção, ela está enraizada, deve estar enraizada em uma confiança profunda em Deus. Então, a Bíblia, primeiro ponto, ela nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiamos aos nossos próprios entendimentos, como Salomão citou em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, né? Então, isso é teoria, está só na ideia. Então, quando confiamos em Cristo, todas as circunstâncias de nossa convicção, elas são fortalecidas.
em Atos capítulo 16, versículo 25, em vez de eles estarem deprimidos lá na prisão, quando foram presos, tentarem fuga, o que eles fizeram? Cantavam e louvavam a Deus, e lá sobreviveu um terremoto tremendo, que até aquele carcereiro e sua família, eles se renderam aos pés do Senhor. Então, isto é confiança em Deus. Às vezes pensamos que uma situação é prova para a gente, mas é Deus trabalhando para salvar pessoas. É verdade, meus irmãos, a nossa convicção espiritual, ela decorre da nossa experiência pessoal com Deus, a experiência no poder de Deus. Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Como crentes da palavra e do poder, nós temos convicção da nossa fé, tanto no âmbito racional, teórico, racional, cognitivo, como também no âmbito experiencial, né, experimentar o poder de Deus. Então, nessa perspectiva, como diz aqui no final do tópico 1.2, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Aqui o comentarista ele fala de Apocalipse 2:10, quando Jesus disse àquela igreja: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, a igreja ela está sujeita à perseguição, nós estamos sujeitos até mesmo à prisão e à morte. Porém, nada disso deve nos amedrontar, nada disso deve fazer a igreja recuar no firme propósito de falar a verdade da palavra de Deus a todas as pessoas. Nós vivemos em um mundo de intenso patrulhamento ideológico contra a igreja, de intensa perseguição contra a fé cristã. Vivemos já porque o mundo ele é hegemonicamente progressista, sem Deus e contra Deus. Então, já experimentamos já de um bom tempo, e a tendência daqui para frente é aumentar mais ainda, uma perseguição velada contra os valores cristãos e contra o cristianismo, e estamos entrando para uma fase do patrulhamento ideológico, onde tenta-se silenciar a voz dos cristãos, o discurso cristão, a fala cristã, a pregação cristã, tem tendência a ser cada vez menos tolerada por esta sociedade relativista. Mas, como Jesus disse, aquela igreja de Tiatira, a igreja de Esmirna, né? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eu sei que o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, mas seja fiel, ainda que morra, aí seja fiel até a morte, seja fiel ainda que tenha que morrer, e eu lhe darei a coroa da vida. Professora, vocês são essa convicção espiritual, ela também se reflete na nossa fidelidade na pregação, né? Nós não podemos negociar com os princípios do Evangelho, não podemos nem aumentar, nem diminuir nada em relação ao conteúdo da nossa pregação. Exatamente. A fidelidade na pregação é um desafio hoje para qualquer cristão que é comprometido com o Evangelho, comprometido com o reino de Deus, diante do que a gente vive e daquilo que a gente assiste, né? Quando há tantos estilos de mensagens e mensagens fabricadas, preparadas para agradar aos mais diversos públicos, mas nós temos que ter esse compromisso com o Evangelho. Além também daquilo que a gente vive, né? Como você acabou de falar, da perseguição ao Evangelho, e que muitas vezes as coisas que o Evangelho fala ofende a presente cultura, ofende aquilo que a sociedade atual quer muitas vezes normalizar e tornar como
como normal, aceitável, que contradiz o evangelho. Então, é um desafio para o cristão, mas nós precisamos, antes de tudo, ter o compromisso com Deus, né? Ter o compromisso com essa fidelidade na pregação do evangelho, não temer, né? E aí nós vamos apelar justamente para essa confiança em Deus que foi falado aqui. Vamos apelar também para esse poder do evangelho, crer que o evangelho ele tem esse poder de transformar, também de nos capacitar, né? Enquanto nós estamos falando, pensando naquela vida que está precisando, o poder de Cristo está ali atuando na nossa vida também, nos dando ousadia, nos dando, tirando a timidez, né? Nos dando ali o raciocínio, as palavras, para que a gente possa ali ser usado por Deus para comunicar o evangelho. Agora, essa investida ela vai ser mal sucedida se nós tentarmos ali enfeitar, tentar modificar, aliviar, quando, na verdade, o evangelho não alivia, não faz nada disso. Então, nós devemos manter essa postura de fidelidade, falando aquilo que as Escrituras nos dizem, né? Sem aumentar, sem diminuir, sem querer ali encaixar o evangelho em determinada situação. Nós não devemos fazer isso, mas devemos, apesar de sabermos, nós temos sim que transmitir essa verdade em amor, mas temos esse compromisso de transmitir a verdade, né? Não abrimos mão daquilo que a Bíblia diz, ainda que seja algo duro, difícil, para quem escuta, ainda que vá incomodar. Ora, o evangelho é incômodo mesmo, tanto para as pessoas que ainda não conheceram o evangelho, como para nós que estamos aqui, que fomos redimidos. Muitas vezes as palavras que se apresentam para nós nas escrituras são uma palavra de incômodo, né? Porque o evangelho faz isso, ele rasga o nosso coração, porque o intuito é justamente nos tornar pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. E isso requer de nós esse esforço, esse incômodo, né? Esse movimento de sair, de negar nós mesmos, negar nossa carne, negar aquilo que muitas vezes nos agrada, que agrada, atende aos nossos desejos, e o evangelho ele vai fazer essa reviravolta dentro de nós. Então, nós precisamos ser fiéis a essa palavra, ser fiéis à pregação dessa palavra da forma como ela está posta, porque se ela for modificada, ela vai perder a sua essência. E nós podemos aí ter um fracasso na pregação, na efetivação dessa mensagem na vida de quem escuta. Então, é necessário que nós tenhamos esse compromisso, apesar de todo o que a gente vive, de perseguição e de contrariedade com a cultura, com a sociedade, com aquilo que nós assistimos, mas nós devemos primeiramente colocar Deus em primeiro lugar e a sua vontade, a sua palavra que é soberana, acima de todas as ideologias e teorias que nós temos. É verdade, irmã Conceição, e essa perseguição a gente sofre muito por parte de pessoas que saíram do meio de nós ou até ainda vivem no meio de nós, mas que infelizmente já mudaram a sua pregação, o teor da sua mensagem, como diz em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, são mercadejores, né? Mercadejantes da palavra de Deus. Paulo diz, em 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte de Deus. A sinceridade pregando o evangelho puro e genuíno. Ele escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 7, ele disse, em teu ensino, mostre integridade e seriedade. Então, nós, como pregadores do evangelho, ensinadores do evangelho, temos que ser fiel à sã doutrina, a esta palavra que nos confiou o nosso Deus por meio das Escrituras. Tópico 2 da nossa lição fala de convicção moral, né? Convicção moral. Professor Joseone, ele fala aqui, o nosso comentarista, sobre a necessidade que temos de ser reto nas nossas ações.
retidão no pensamento, retidão nas crenças e retidão também nas nossas ações. Verdade. Eu vejo aqui mais como um freio. Como o senhor falou, que lembrou da sua vida, como se você creu em Jesus. E quando eu aceitei Jesus, eu fui logo para a igreja adventista, né? E eu tinha um padrão de vida e comecei a mudar de repente, né? E eu vejo aqui que o primeiro ponto para mim ter uma conduta moral diante da sociedade é ter uma vida irrepreensível que glorifica a Deus. Então, o que é a retidão diante de Deus? Então, segundo o dicionário Vini, retidão é o caráter ou qualidade de ser justo, olha só. E acrescenta o termo que faz alusão a tudo que é reto em si mesmo. Como as pessoas me viam, como é que as pessoas me veem. É tanto que tudo que é certo, tudo que é justo, tem que ser conforme a vontade de Deus, e nada além disso. Então, nesse conceito, a convenção, o texto deixa bem claro, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aí o Senhor citou 2 Coríntios 5,17, que os homens vão fazer a palavra de Deus de mercado, e Pedro já disse na sua segunda carta, no capítulo 2, vai entrar a heresia no meio de vocês, onde fazer de vós negócios, com palavras fingidas, onde a irmã Conceição falou sobre ter uma pregação assim forte, uma pregação sincera. Então, isso já foi mostrado já há muito tempo, que isso iria acontecer. Então, nesse conceito de conversão, então, que opera dentro de nós a transformação moral, é, primeiro ponto tem que ser na vida do cães de salvo. Então, desse modo, a Bíblia, ela nos orienta, dentre outras coisas, a deixarmos o quê? De mentir, de tudo que fazíamos e agora passar de viver honestamente. E é tanto que no livro, segundo o livro que acompanha a nossa lição, ele diz assim: segundo a revelação das Escrituras, o crente salvo deve pautar as suas atitudes segundo a moral bíblica, baseado na integridade e não de acordo com o contexto social em que vivemos, porque sabemos que a questão social hoje ela é um mundo progressista, ela é um mundo que duvida, é um mundo que relativiza muitas coisas, e nós temos que deixar a mentira, falar a verdade, porque em Colossenses, capítulo 3, verso 22, ele diz: servos, obedecendo tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas como vigilância, mas visando tão somente agradar a uns, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, a nossa retidão, ela é baseada nisso. Aquilo que eu era, minha conduta moral diante da sociedade. Então, aquilo que eu fazia, eu deixo de fazer, passo a falar a verdade, deixo de fazer aquelas pequenas coisas, passo a ser honesto, certo? E sem dizer palavras torpes, palavras, como o texto cita aqui, palavras lisonjas, palavras de baixo calão. Então, agora eu tenho uma conduta íntegra diante de Deus. E isso é retidão de ações, é uma convicção moral diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É verdade, o nosso Deus é reto, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo e ele tem um caminho reto que exige que nós andemos por ele. Então, nós, como crentes, devemos andar pelo caminho reto que Deus traçou para que a gente ande. Então, jamais devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a retidão das nossas ações mede o quanto as nossas ações e comportamentos e pensamentos se aproximam do padrão de Deus que ele tem para nós. Aqui no versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses 2 e 5, Paulo diz aos Tessalonicenses que chegou até eles pregando o evangelho, plantando aquela igreja, e Paulo disse: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Então, Paulo diz: olha, quando eu trabalhei aí entre vocês, pregando o evangelho, quando eu plantei a igreja de vocês, eu não usei de palavras de lisonjas, não tive o interesse de bajular ninguém, não tive o interesse de ganhar popularidade de vocês, não fui populista de querer agradar todo mundo, comprometendo a verdade e a essência do evangelho, e muito menos
houve pretexto de avareza. Eu não trabalho dessa forma, eu não intenciono a glória dos homens e nem o dinheiro dos homens. Inclusive, quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, quando fala dos pré-requisitos e qualificações para os presbíteros, pastores e bispos, ele diz que o obreiro, o presbítero, o pastor, ele não pode ser uma pessoa cobiçosa de torpe ganância, né? Ele não pode ser uma pessoa cobiçosa de torpe ganância, ou seja, que não ambiciona lucro desonesto, e também não pode ser avarento, né? Então, a avareza, a ambição por lucro desonesto são características dos falsos mestres. Professora, vocês são, no tópico 2.2, o comentarista diz que, além da retidão das ações, outro componente que forma a nossa convicção moral é a reputação ilibada, né? Reputação ilibada e vida irrepreensível, né? Que são duas coisas muito ligadas, né? Umas às outras, e nós vemos aqui que reputação e caráter são duas coisas assim diferentes. Normalmente os falsos mestres, eles se preocupam mais com a reputação do que com o caráter. Eles se preocupam mais com o marketing, se preocupam mais com a aparência, e pouco com o caráter, né? O caráter é aquilo que a gente é verdadeiramente e é aquilo que Deus enxerga em nós, é o nosso caráter. E a reputação é o que as pessoas veem em nós, o que as pessoas enxergam em nós. O ideal é que a nossa reputação corresponda exatamente ao nosso caráter, que não haja hipocrisia, não é isso? É verdade. E aqui no ponto da lição, quando ele fala assim de reputação ilibada, ele vai desenvolver aqui o texto mais ligado à pregação, à motivação relacionada à pregação do evangelho, né? Nós poderemos ampliar isso, essa reputação, para todos os aspectos da nossa vida, mas aqui o comentarista, ele ligou mais à questão de motivação enquanto prega, porque foi esse o motivo de Paulo se justificar nas suas palavras, de dizer que não estava pregando por ganância nem por avareza. Ora, nós estamos falando do espírito da Babilônia e é isso que nós vemos no tempo presente. Quantas pessoas têm pregado o evangelho, mas não pelos motivos corretos, os motivos de acordo com a palavra de Deus, mas querendo obter vantagens, querendo obter honra, né? Nós tivemos nos últimos dias notícias de pregadores que nós até admiramos, nós olhamos e vemos como o poder de Deus é manifesto nas palavras desse pregador, mas aí vem a notícia que o pregador cobra assim cachê altíssimo, até um absurdo. E aí a gente fica assim imaginando que é até difícil uma pessoa dessa aceitar um convite para pregar numa igrejinha pequena, porque cresceu demais e cresceu também as exigências. Então, meio que descaracterizou a função de pregador do evangelho. Essa pessoa agora vive, né, em torno dessa imagem que criou, daquilo que se fabricou em torno de si pelo fato de ter crescido. Então, aqui nas palavras de Paulo, nós vemos essa chamada, essa advertência, ele mesmo dizendo: olha, eu não preguei a vocês, não falei a vocês com palavras falsas, não fui com motivação falsa, eu fui porque estava preocupado com a alma de vocês, baseado no amor de Deus pelas vidas, e não usou ali, de maneira nenhuma, de segundas intenções, querendo ali extrair, né, valores, querer ali extrapolar nas ofertas, na cobrança, né, nem querendo honra para si, nem falando para que fosse ali bem apresentado diante dos homens e as pessoas batessem palma para ele e dissessem o quanto ele falava bonito, o quanto ele falava bem. Mas a preocupação do apóstolo Paulo era trazer glória ao nome do Senhor,
né, viver e pregar e falar para que o nome do Senhor fosse glorificado, né, diante das pessoas. E essa deve ser a nossa preocupação, né, também com a vida irrepreensível. Enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei de um vídeo que está circulando, né? Os irmãos devem ter visto já, de um senhorzinho que ele diz: olha, uma das coisas mais difíceis que eu fiz foi inventar de ser crente. Porque ser crente, a pessoa não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, né? E é isso mesmo. É isso mesmo que o Evangelho exige de nós, esse comprometimento. A partir do momento que a gente conhece o Senhor Jesus, e a gente entende que Jesus é esse modelo superior, perfeito, padrão que a gente deve seguir, a gente entende o quanto é difícil realmente ser crente, né? E a gente ali vai ter que abandonar o famoso jeitinho brasileiro, né? Os famosos atalhos que, às vezes, a nossa cultura quer encarar ali como normal, mas a gente é crente, a gente lembra, não, eu sou crente, então eu tenho que seguir um caminho diferente, eu tenho que resolver essa situação de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado e que ali a minha atitude não leve alguém a dizer, olha, e é porque é crente. Olha lá o crente fazendo assim. Ah, é crente? Meu Deus, eu nem sabia. Então, a gente deve ter esse cuidado. Não é apenas se preocupar com o que falam de nós, mas o compromisso que nós temos de que nós estamos ali sendo representantes de Cristo no nosso ambiente de trabalho, lá na faculdade, na nossa família também, que a gente tenha essa preocupação e esse compromisso diante do Senhor com o Evangelho de Cristo, para que aí a nossa pregação seja realmente efetiva, né? De novo, trazendo a teoria e a prática. O Evangelho transforma a vida. Então, eu falo que o Evangelho transforma a vida e eu tenho que demonstrar isso também com a minha própria vida. Então, essa chamada, essa reflexão que a lição nos traz aqui nesse momento. Isso mesmo, irmã Conceição. A nossa convicção moral passa também por termos uma reputação ilibada e uma conduta irrepreensível. Paulo, ele diz: não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Essa questão da reputação é tão importante porque, irmãos, as pessoas, elas não somente ouvem as nossas palavras, mas, sobretudo, elas observam a nossa vida, elas enxergam o nosso comportamento e as nossas ações. Então, o nosso comportamento, as nossas ações, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então, nós precisamos dar bom testemunho diante da igreja e da sociedade para que o mau testemunho nosso não venha a comprometer a comunicação do evangelho, porque as pessoas vão observar isso. Não adianta você estar na sua boca com a maior mensagem do mundo, com a verdade que é o evangelho é a verdade, se a sua vida não é verdadeira. Inclusive, exige-se dos obreiros, né, que tenham reputação, sejam pessoas de boa reputação. Em Atos, capítulo 6, versículo 3, quando os apóstolos disseram à igreja de Jerusalém: olha, vocês escolham entre vocês, irmãos, 7 pessoas. Agora, essas 7 pessoas que serão escolhidas para o diaconato deverão cumprir alguns pré-requisitos, algumas qualificações. Devem ser pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, mas também devem ser pessoas de boa reputação. Então, foi muito claro os apóstolos em dizer em Atos 6 e 3 que os diáconos tinham que ser homens de boa reputação. Então, é fundamental isso. Paulo também, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da sua primeira carta, quando ele fala das características, dos pré-requisitos dos pastores e dos presbíteros, ele diz: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Nós, irmãos, como igreja, somos coluna e firmeza da verdade. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, temos que ter uma boa reputação, temos que espalhar luz neste mundo de trevas. Se temos um mau testemunho, temos uma má reputação, então isso vai comprometer o nosso trabalho na obra de Deus. Ter uma conduta irrepreensível é uma obrigação de todo cristão, mas principalmente daqueles que estão à frente da obra do Senhor, né? Ter uma conduta que não deve, que não pode ser censurada, que não pode ser censurada. Então, Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses 2:10, diz que, olha, eu quando estive entre vocês, trabalhei aí em Tessalônica, né? Eu tive uma postura, eu tive uma conduta santa, justa e irrepreensível, né? Eu tive uma conduta santa, justa e irrepreensível. Em 2 aos Coríntios 6:3, Paulo diz: não damos motivo de escândalo algum, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Uma má reputação, uma conduta repreensível faz com que o nosso ministério caia em descrédito, mina, acaba, destrói a nossa credibilidade, e assim nós iremos escandalizar o evangelho, escandalizar as pessoas e servir de pedra de tropeço para as pessoas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 10:32, ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem às igrejas de Deus. Então, nós temos esta obrigação, esta responsabilidade de se comportar de tal forma, professor Joseone, a não dar escândalo a ninguém, né, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Professor Joseone, antes de passarmos para o tópico 3 da convicção social, se você quiser também acrescentar mais alguma coisa aqui em relação ao tópico 2.2, 2.3, fique à vontade. A vida irrepreensível, como a lição nos mostra, e você frisou bem, é uma vida que não pode ser censurada. Então, quando Paulo chega, ele cita, como eu apresentei para vocês, apresentei de modo santo, de modo justo e de modo irrepreensível. Então, ser irrepreensível não significa ser perfeito, né? Que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o adjetivo aqui que o autor quis colocar e Paulo colocou, o adjetivo e nosso objetivo é viver uma vida de acordo à vontade de Deus e esforçar-me de quê? De seguir um padrão de vida, um estilo de vida que reflita em quê? Principalmente nos princípios bíblicos e nos mandamentos divinos, né? Então, assim, tudo que o Paulo e seus companheiros fizeram foi honrar a Deus, né? Então, não era apenas o temor a Deus que motivava eles, mas o amor que eles tinham em Cristo e que esse amor controlava os seus atos. Então, se eu digo que eu estou em Cristo, eu devo agarrar isso firmemente, que Cristo ele deve controlar os meus atos. Tanto que Paulo, ele cita 3 vezes, como você já citou na passagem, Paulo diz, olha, vocês são meus imitadores. E em 1 Coríntios 4:16, ele repete, você me imite. Seja, como é que eu sou? Eu sou santo, sou justo, estou irrepreensível. E lá em Coríntios 11, ele repete, sede vós, meus imitadores, de tanta confiança que esse homem tinha em Deus e tinha um padrão irrepreensível. Não porque pecava, mas porque confiava em Deus. É verdade, meus irmãos. Só fazendo aqui uma síntese sobre os principais tópicos da nossa lição de hoje. Nessa lição, estamos estudando aspectos espirituais, morais e sociais que formam a convicção cristã. Então, no tópico 1 da nossa lição, falamos sobre os aspectos espirituais que formam a nossa convicção cristã. Acabamos de falar sobre alguns aspectos morais que também formam a nossa convicção cristã, e agora vamos para o tópico 3 da nossa lição, falar de aspectos sociais, né, que formam a nossa convicção social, né, aspectos sociais que formam a nossa convicção cristã. No tópico 3.1, diz que um desses aspectos da nossa convicção social é o bem-estar
comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. O cristianismo, ele vê as pessoas como seres integrais, compostos de corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito são partes indissociáveis do nosso ser. Nós não podemos dizer que somos um espírito, que temos uma alma e que vivemos presos dentro de um corpo. Não, não, senhor, absolutamente. O nosso corpo é parte integrante do nosso ser, né? Somos seres integrais, completos e indissociáveis. E a Bíblia mostra claramente que a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, é fazer discípulos de todas as nações e praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas como testemunho vivo da nossa fé verdadeira. Professora Ceição, o que é que Tiago coloca? Ele chama atenção para esse aspecto, né, de que a verdadeira fé produz boas obras e as boas obras que praticamos, elas dão testemunho da nossa fé verdadeira, não é isso? É verdade. Nós, através das nossas ações, nós refletimos esse amor, né, que nós conhecemos através de Cristo Jesus. Não praticamos as boas obras para adquirir salvação, nem barganha com Deus, nem em troca de um lugar no céu, né? Mas nós fazemos justamente porque nós temos consciência daquilo que nós recebemos da parte de Deus, né? Nós somos alcançados por uma graça incomparável, impagável, né? Que nós não merecíamos, e com temor, né? Diante dessa verdade, com temor a Deus, nós somos agora capacitados a olhar para o nosso próximo com a mesma misericórdia com a qual nós somos alcançados. Então, o trabalho social, o serviço social tem esse lugar no Evangelho. Não é o lugar primordial, mas é uma consequência daquela verdade que nós recebemos, né? E que não deve entrar em contradição. Ela não deve ser superior à causa do evangelho, que é a salvação das almas, mas também não deve ser renegada como algo que seja ali dispensável, já que nós estamos diante de uma verdade que trabalha a condição humana na sua totalidade, de corpo, alma e espírito. Nós temos agora também esse dever, né, de aliviar, como diz o comentarista aqui, né? Nós não temos essa capacidade de resolver os problemas do mundo, e nós não vamos resolver, muito menos da cultura, as distorções, aquilo tudo que a gente convive hoje em dia. Mas nós temos, sim, uma capacidade, enquanto sal e luz nesse mundo, de trazer um alívio ao sofrimento humano, e a igreja exerce esse papel desde muito tempo. A igreja aí tem na sua história fundação de hospitais, várias missões, em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, de miséria humana, nos maiores conflitos humanos, o cristianismo se sobressaiu, né, no trato, no cuidado com as pessoas. Nós temos vários pais da igreja que se envolveram com as questões sociais, com orfanatos, para cuidar de crianças órfãos de pais em períodos de guerra, e assim continua hoje. A igreja continua exercendo esse papel. Muitas vezes não é conhecido, né? Às vezes a igreja é muito criticada e não reconhecida nas suas ações que pratica e faz, né, em prol daqueles que são mais desprovidos socialmente, mas nós temos aí essa função, e cabe a cada cristão, né, que tem um compromisso com o evangelho do reino de Deus, que sabe, né, daquilo que recebeu, sabe do amor que o Senhor Jesus tem pelas almas que sofrem, né, tem também essa missão, essa função de exercer boas obras e com a motivação correta, no seu devido lugar, né? Uma motivação bem colocada, de acordo
com aquilo que o Evangelho nos diz a respeito da prática das boas obras, né? Que é glorificar a Deus, glorificar o Senhor Jesus através das nossas ações. É verdade, meus irmãos, nós sabemos que as boas obras não salvam ninguém, porém, aquele que é salvo deve praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas como testemunho vivo da sua fé verdadeira em Cristo, conforme o apóstolo Tiago também, ele cobra isso. São dois extremos que temos que evitar. Existe aquele extremo de pessoas que dizem, não, as obras não salvam ninguém. E aí enfatizam tanto esse lado que acaba não praticando as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E já tem outros que vão para outro extremo, que quer transformar a igreja numa ONG ou num partido político, numa instituição de ativismo social para resolver todos os problemas de injustiças sociais que existem no mundo e se colocar a igreja numa espécie de ativismo social para poder mudar as estruturas injustas, sociais, injustas e econômicas da sociedade para trazer o reino de Deus aqui na Terra e montar uma espécie de reino de Deus laico, não é? Sem Deus. Então a gente precisa ter cuidado. A igreja tem uma missão muito clara, muito bem definida, de pregar o evangelho a toda criatura, discipular aqueles que são convertidos, crescer em quantidade e em qualidade e praticar as boas obras. Lembrando, meus irmãos, que a igreja deve praticar as boas obras motivadas pelo amor, pela generosidade, e não por uma cobrança da sociedade e não por uma espécie de marketing, de moralismo social, porque também nós vemos muita gente tentando trabalhar um certo moralismo social, um farisaísmo social para sair bem na fita, sair bem na filmagem e ganhar o aplauso dos homens. Inclusive, Jesus orientou muito claramente o que a sua mão direita der, não saiba a sua mão esquerda que você está dando. Então, as obras sociais da igreja elas são realizadas no dia a dia, dentro da comunidade cristã, até mesmo porque dentro e fora, não só dentro, mas dentro e fora. Agora, por que que muitas vezes a sociedade não enxerga as obras sociais da igreja? Primeiro, porque ela não quer mesmo enxergar, ela é cega, né? Só enxerga defeito da igreja, não enxerga nenhuma virtude da igreja. Em segundo lugar, é porque a igreja não trabalha o marketing social, não faz para receber a glória dos homens e nem ser justificada diante dos homens, porque isso é uma proibição do próprio Cristo. Então, nós devemos fazer por amor, né, para atender a necessidade das pessoas. E, terceiro lugar, dentro da própria comunidade cristã, existem muitas pessoas necessitadas. A grande maioria dos crentes é formada por pessoas de classe C e D, de pessoas que têm necessidades no dia a dia. Então, nas próprias congregações, nas próprias comunidades locais, se trabalha muito a questão da assistência social que tem, como a igreja tem uma capilaridade muito grande, uma presença muito grande em toda a cidade, zona urbana, zona rural, centro, periferia, em todos os bairros, então ela tem um poder de ação muito grande. Então, o professor Joseone, o apóstolo Tiago, em Tiago 4,17, disse que quem sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Aqui no tópico 2, Joseone fala sobre a questão da dedicação altruísta, é o que deve motivar o crente a fazer tudo em prol do bem comum. É verdade, pastor Fábio. E é tanto que esse altruísta aqui que o apóstolo Paulo fala está mais ligado à pregação em um bem comum para a igreja, e ele mostra um novo sentimento, alguém que faz sem esperar nada em troca. E hoje vemos uma pregação distorcida, as pessoas fazem para postar o que está fazendo, para saber o que está fazendo. Então, assim, a gente vê aqui que falando disso, olha, quando eu fui para vocês,
Eu poderia cobrar o meu salário, mas eu não cobrei para não ficar pesado para vocês. Então, é importante lembrar que o amor que nós chamamos de sacrificial, ele não se milita apenas às pessoas que são fáceis de amar. Isso é muito fácil, né? Mas também aos marginalizados, aos necessitados, aos próprios nossos inimigos, que Jesus ensinou em Mateus 5:44, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Então, se nós agirmos dessa forma, nós vamos refletir um caráter de Cristo e demonstramos o quê? Uma convicção genuína em nossas ações e nas nossas palavras. Então, através desse trabalho abnegado que nós fazemos, podemos compartilhar o Evangelho, suprir necessidades físicas e espirituais das pessoas e impactar vidas de maneira significativa. Exemplos bíblicos disso que a gente vê que demonstrou esse amor sacrificial, a Bíblia, ela está repleta disso. Desde o Antigo Testamento, vimos Abraão. E no Novo Testamento, o próprio Jesus foi exemplo disso, que amou as pessoas sem esperar nada em troca. Então, Jesus também tinha esse amor altruísta. Lá em João, no capítulo 15, ele mostra a humanidade, no versículo 13, além do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, Docas, que lá em Atos 9:36, que ajudava as pessoas, aos necessitados, sem esperar é, algo em troca. Então, assim, são situações que nós devemos ter esse nobre sentimento e não fazer só para mostrar que estamos fazendo, não. Pelo contrário, fazer porque nós temos amar o nosso próximo sem esperar nada em troca. Esse foi o amor e o ensinamento que o Senhor Jesus ele nos passou. É verdade, essa dedicação altruísta que se doa, que se entrega, é motivada pelo amor. Meus irmãos, estamos caminhando para o final da nossa lição, vamos já ouvir as considerações finais da professora Seção, do professor Joseone, mas eu lembro aqui, Atos 20 e 24, quando o apóstolo Paulo reúne com os pastores lá de Éfeso, ele diz: Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele não tinha a sua vida preciosa e ele se doava a sua vida em prol da missão. E ele amava tanto a igreja, amava tanto as pessoas, e que ele servia, que ele se dedicava integralmente. Primeira aos Tessalonicenses 2:8, ele diz: sentindo assim tanta afeição por vocês, afeição pelas pessoas, não é pelas coisas, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Então, o pregador do Evangelho, o obreiro da obra do Senhor, ele compartilha com as pessoas não somente o Evangelho, mas a sua própria vida, né? Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por vós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o amor é uma força poderosa. Professora, vocês são suas considerações finais. Que lição maravilhosa, né? Que a gente acaba Verdade. de estudar. Fala sobre convicção e nos deixa também uma responsabilidade muito grande, porque ela mostra para a gente que a nossa convicção não pode partir apenas da gente dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, né, que é crente. Existe aí todo um ato, um contrato, um compromisso envolvido aí nessa convicção, né, que vai trazer para nós esse peso, essa responsabilidade de demonstrarmos realmente essa convicção através de atitudes práticas de fé, né, de amor e também de compromisso com o Evangelho de Deus, né? Que tenhamos uma boa aula, né? Que o Espírito Santo aplique essa palavra tão maravilhosa aos nossos corações. Bem, professor Joseone, suas considerações finais. Obrigado, pastor Fábio, obrigado pela sessão. Mostrar que a nossa convicção está na confiança em Deus, né? E que a Bíblia nos fortalece e nossa fé nos capacita a enfrentar os desafios aí que vai vir
e que nós possamos glorificar a Deus diante de tudo o que vier e o que passamos. Eu queria deixar uma frase de um cientista, que ele estava em um debate com os progressistas, e essa frase ele me impactou bastante. Ele disse assim: as pessoas que odeiam a verdade são as que mais sofrem com a verdade. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que nos traga uma boa aula para nossos professores e alunos que entendam a nossa convicção que está firmada na nossa fé cristã. Pois é, meus irmãos, a palavra-chave desta lição é convicção, é certeza, né? É verdade, né? Que é um antídoto poderoso contra o relativismo pós-moderno. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade quem é? É Jesus. A verdade é Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professor, professora da escola dominical, aborde esse assunto com muita alegria, com muita convicção no seu coração. Tenho certeza que vai ser uma bênção a sua aula. Dedique-se ao estudo da palavra de Deus, dedique-se ao estudo da lição. Continue nos acompanhando semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast. E lembrem-se todos, este programa e nenhum outro substitui a aula da Escola Bíblica Dominical lá na nossa classe, lá na nossa sala de aula, na nossa congregação, aprendendo uns com os outros, sendo direcionado ali pelos nossos professores. Muito obrigado pela sua audiência. Nós formamos a equipe 3 do programa EBD em Síntese Podcast. Professor Joseone, professora Ceição, muito obrigado pela participação de vocês conosco neste programa ao longo deste trimestre. O próximo programa já vamos gravar a lição nova do novo trimestre da Escola Dominical. Vamos falar sobre missões transculturais. Hoje gravamos a lição de número 11, mas daqui a 3 semanas já vamos estudar aí revistas e lições do próximo trimestre. Obrigado a todos vocês, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.